23 até o versículo número 28. João, capítulo 16, do versículo 23 até o versículo número 28. Nós vamos ler. Amém? Todo mundo já achou? Ok, eu estou achando. Ok, encontrei. Vamos lá. João 16, a partir do versículo 23. Nós vamos ver. Até o 28. Fala assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la considerar em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e nada vos digo, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vindo o Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Vamos orar, queridos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e clamamos, ó Pai, ao Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento, compreensão, acerca, Pai, de tudo que vai ser ministrado a partir de agora. Que o Senhor nos ajude, Pai, acima de tudo, a vivermos, ó Deus, tudo isso que o Senhor tem nos ensinado a cada semana. Que nós possamos colocar em prática essas verdades, que nós não venhamos ser apenas crentes, ouvintes da Tua palavra, mas aquilo que nós ouvimos, aprendemos, que nós possamos viver, praticar, Pai, no nosso dia a dia. Por isso, eu peço ao Senhor para que o Teu Santo Espírito nos dê toda a compreensão, todo o entendimento, a todos nós que estamos aqui, aqueles que vão estar assistindo também pela internet, que o Senhor possa ministrar, falar também ao coração de cada um. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo e peço as tuas bênçãos, para a honra e glória do teu santo nome que eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus, amém. Nós vamos então começar a quarta parte, desse estudo que nós estamos fazendo aí nesse capítulo de João, capítulo 16, e nós vamos tratar esse tema, a oração, fonte de plena alegria, Então vai ser tratado isso desde o versículo 23 até o versículo de número 28, Irmãos, quando nós falamos de oração, nós sabemos que a oração é uma forma que Deus nos possibilita, de nós podermos nos comunicarmos com Ele, Oração é conversar, oração é falar com Deus. E é muito importante, acima de tudo, nós entendemos que existem vários tipos de oração. Nós temos oração de petição, aquele tipo de oração que você está pedindo alguma coisa. Nós temos oração de intercessão, quando você se coloca no lugar de alguém para pedir algo por alguém. Nós temos também oração de ações de graças, quando nós oramos por algo que Deus realmente fez e nós, por gratidão, nós oramos a Ele, agradecidos. E assim nós podemos perceber que existem várias maneiras de nós conversarmos com Deus, comunicarmos com Ele. Mas acima de tudo, nós precisamos entender que a oração ele tem um ponto principal que nós precisamos guardar na nossa mente, até porque se nós não tivermos isso em mente, nós vamos sempre olhar para a oração como se fosse alguma coisa que nós temos que pedir para Deus. E assim muitas pessoas se achegam diante do Senhor, chegam somente para pedir coisas a Ele, mas jamais desenvolveram uma vida com Ele. E a ideia da oração é justamente isso. Se nós vamos orar, e oração significa conversar com Deus, quer dizer, se eu estou conversando com Deus, eu estou me relacionando com Ele, e obviamente se eu estou me relacionando com Ele, estou desenvolvendo intimidade, uma vida com o Senhor, E quando nós desenvolvemos essa vida, ela não se limita apenas a pedir coisas, mas ela trabalha em outros aspectos que devem levar a gente a entender que nós precisamos depender, nós precisamos colocar a nossa vida diante dele,
porque se tem alguém que conhece a nossa vida, o nosso coração, mais do que ninguém, é Ele mesmo. A Bíblia fala que a palavra nem chega à boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Então, nós estamos conversando com a pessoa certa, conversando com aquele que é criador de todas as coisas, e de tudo aquilo que há no mundo, conversando com aquele que a Bíblia fala que é o nosso Pai, né? E nós somos filhos, nós temos uma filiação com Ele. Então, não é qualquer pessoa que nós estamos conversando com aquele que realmente é considerado o nosso próprio Pai, nosso Pai Celeste, e nós precisamos nos achegar e desenvolver uma vida de oração para que a gente crie esse vínculo de dependência, de relacionamento, de intimidade com Deus. Então a oração, o ponto principal da oração é levar a gente a viver dessa forma. Não é simplesmente você pedir para Deus algo a seu favor, mas é você aprender a desenvolver uma vida com Ele. E essa é a forma que Deus estabeleceu para que a gente pudesse realmente viver uma vida assim. Nós percebemos aqui que nesse texto que nós estamos lendo, Jesus ele já havia ensinado, né, dentro do capítulo do próprio João, aos seus discípulos acerca da oração. E muitas vezes Jesus falou isso lá no cenáculo. Eu não sei se vocês sabem o significado de cenáculo, né? Mas cenáculo é o lugar onde se faz a refeição, ou um refeitório, né? Ou também tem o significado de um quarto, um local no segundo andar de uma casa. Mas dentro do contexto, aqui quando fala de cenáculo, é lugar de refeição, né? Onde Jesus, junto com os seus discípulos, estavam ali comendo. E é interessante, né, que o Senhor, muitas vezes ele se encontra nessa situação com os seus discípulos, ele aproveita essa aproximação, essa intimidade para poder ensinar coisas preciosas, né? E uma das coisas que Jesus ensinou foi acerca da oração. Ele falava acerca de que os discípulos deveriam aprender a desenvolver uma vida de dependência de Deus por meio da oração, intimidade com Deus por meio da oração, entender que a oração é o meio que Deus estabelece para que a gente tenha relacionamento com Ele e que a gente venha manter esse relacionamento, porque é isso que vai tornar a relação saudável, porque não existe nenhum relacionamento, né, se não existe comunhão, se não tem intimidade. Então nós precisamos entender que o ponto principal da oração é levar a gente a ter o quê? Comunhão com Deus, vida com Deus. E isso é algo que Jesus nunca abriu mão, né, do Senhor. Você vai perceber nos evangelhos, em todos os momentos da vida do ministério de Jesus, onde Jesus está? Jesus está orando. Jesus nunca deixou de orar, né? Independente da demanda de serviço que ele tinha, ele nunca abriu mão dessa relação. E é por isso que nós precisamos realmente assim entender que a oração é fundamental, é importante para a nossa vida cristã, e o cristão genuíno não pode abrir mão da oração, né? Ele precisa desenvolver uma vida de oração. Então Jesus por várias vezes ensinava isso, né, nos momentos de refeições. E agora então ele está ensinando que a oração, ela tem 3 pontos importantes que nós vamos trabalhar, verdades aqui nesse texto, que é fonte de bênção, fonte de alegria e fonte também de compreensão espiritual, né? Para você perceber a importância da oração. Então ela é a fonte de bênção, fonte de alegria e também de discernimento espiritual. É exatamente isso que nós vamos estudar aqui dentro desses versículos, do versículo de 3 até o 28. E é interessante que a sua partida para o Pai, né, nós vamos perceber que Jesus não vai nos deixar mais pobres espiritualmente, mas pelo contrário, Ele vai nos deixar mais ricos espiritualmente, pois Ele vai, né, literalmente para o Pai, como o texto vai falar, mas Ele vai enviar quem? O Espírito Santo de Deus, Consolador, né, para ficar conosco, né, e Ele vai estar junto conosco, e Ele vai estar ali junto ao trono da graça, segundo o próprio texto, intercedendo, né, por os discípulos, por cada um de nós, como sumo sacerdote e também advogado, né, perante ao Senhor. Então nós vamos perceber isso, né? Então eu vejo que Jesus, né, ele vai deixar claro isso aos discípulos, que o Pai, ele vai ouvir a cada um dos seus discípulos, né?
e que em seu nome nós vamos poder o quê? Suplicar todas as nossas necessidades, né, a Ele, e a gente vai poder realmente ver as respostas, as bênçãos de Deus por meio dessa relação que nós começamos a desenvolver por meio da oração. E aqui eu queria então destacar 3 verdades importantes, né, acerca da oração, né, como fonte plena de alegria, né? Então veja, em primeiro lugar nós vamos ver que a oração é uma fonte de bênção. Olha o que vai falar aí no versículo de número 23, vamos a 23, né? Vamos ler, veja aí que é uma fonte de bênção. Perceba que Jesus aqui nesse versículo 23, ele não está ensinando que a oração é como se fosse, muitas pessoas pensam, né, que a oração é um cheque em branco, né, que nós podemos apresentar diante de Deus em nome de Jesus, lá no banco celestial, né? É assim muitos pensam, que é um cheque em branco, né? Ou seja, você somente pede, aí Deus vai te abençoando. Mas nós precisamos entender que a oração, ela tem princípios. E dentro desses princípios, nós entendemos por causa do texto que deve ser observado. Primeiro, a oração precisa ser remetida para quem? Para Deus, né? Para o Pai. Essa é a ação da oração, nós oramos a Deus. Por isso que toda oração que nós fazemos, nós sempre começamos assim, Senhor, Deus, né? E aí, além disso, além de ser remetido a Deus, tem que ser em nome de Jesus, né? Porque é isso que Jesus está ensinando agora. Ora ao Pai em meu nome, né? Então tem que ser direcionado a Deus, né? Pai, e precisa ser finalizado em nome dele. Mas também precisa de um terceiro fator, tem que estar de acordo com a sua o quê? Vontade. Então nós precisamos entender que para a oração ela realmente ser algo abençoador para nós cristãos, ela precisa estar atrelada a essas 3 coisas, ou seja, nós precisamos orar a Deus, porque é assim que o texto está ensinando, em nome de Jesus, e precisa aquilo que nós estamos orando estar de acordo com a vontade de Deus, né? Então nós precisamos trabalhar dessa forma. Lembra daquele texto, irmãos, da oração do Pai Nosso? Dentro daquele contexto, a Bíblia deixa bem claro que os discípulos estão ali questionando ao Senhor, né, pedindo para que Jesus viesse ensiná-los eles a orarem, né? Aí o que Jesus fala? Muito bem, já que vocês querem orar, então quando vocês orarem, vocês orem assim. Aí vem a oração do Pai Nosso, não é assim? Ele fala, Pai Nosso, que está no céu, ou seja, a oração começa justamente com esse princípio, que a oração deve ser destinada a Deus, Pai, Pai Nosso que estás no céu. Então não é um Pai qualquer, né? Quando ele vai especificando claramente que é o Pai Nosso que está no céu, então ele está deixando bem claro que não é qualquer Pai que você está direcionando essa oração, mas é o Deus Pai que está nos céus, onde é a sua habitação, né? Onde de lá ele realmente contempla todas as coisas, que nada foge do olhar de Deus, que tudo está diante da sua mão soberana, poderosa, cuidadora. É esse Deus que nós estamos clamando, a esse Deus cujo nós somos seus filhos, né? Que em Cristo, é aquilo que a Bíblia fala, né? Que a todos aqueles que creram nele, deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber os que creem no nome do Senhor. Então nós temos essa filiação como filhos de Deus, por causa daquilo que Cristo proporcionou para nós, e nós podemos nos achegar a Ele como filhos, né? E Deus quer que a gente converse com Ele, até porque numa relação natural entre pais e filhos conversam, falam, né? Abrem o coração. Pelo menos numa relação saudável tem que ser assim, né? Ou basicamente é assim, dessa maneira. Então nós vemos que Jesus está mostrando esse ensinamento, deixando bem claro que nós devemos orar ao Pai, né? E finalizar a oração no nome dele, que precisa estar dentro da vontade. E é interessante que nessa oração, né, a gente já até estudou acerca disso, muitas vezes as pessoas elas fazem a oração do Pai Nosso, mas de uma forma robótica. Você pode ver em qualquer evento que tem, vai jogar futebol, aí o pessoal une as mãos, e o que vão orar? Pai Nosso, né?
Pai Nosso está no céu, aí santificado seja teu nome, vai por aí, vai falando, a oração do Pai Nosso. Mas eles nem se dão conta daquilo que estão orando. Nem se dá conta, porque ali existem tantas verdades que estão inseridas naquela oração, né, e que a gente precisa assim compreender, entender, né, o que realmente o Senhor quis ensinar por meio da oração. Não é meramente uma fórmula mágica, você faz a oração do Pai Nosso e pronto, vai começar a acontecer as coisas, não é isso. Mas é entender que realmente nós devemos orar a esse Pai que está onde? Nos céus, né? Entender que o nome dele é o que é santificado, ser separado, não tem outro nome como o nome do nosso Deus. E na verdade não existe outro Deus. Deus é um só. E não tem mais outro, né? E aí ele fala, seja feita a sua vontade. E aí ele coloca fazendo a comparação, assim na terra como no céu. Então deve haver desejo daqueles que estão orando, que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra, porque no céu é cumprida. Todos que estão lá cumprem a vontade de Deus, né? Então se submete à sua vontade. Perceba que aqui está o princípio, né? Orar para que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra como é cumprido no céu. E é por isso que a oração que nós fazemos tem que estar inserido esse aspecto, você orar a vontade dele. Até porque Tiago 4,3 fala o quê? Pedis e não recebeste porque pediu mal, pediu por seu vão prazer. E Deus não concede. Realmente, assim, orações que são feitas e que são direcionadas para o seu vão prazer, Deus não concede. Que está fora da vontade de Deus, Deus não concede. Você não terá resposta de oração se você orar dessa maneira, né? Então veja que a oração precisa estar sincronizada com a vontade de Deus. E é exatamente isso aqui no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. E como é que conhecemos a vontade? Através do conhecimento das Escrituras. Não tem outra forma de você conhecer a vontade de Deus se você não conhece a Bíblia, né? E aí já vem a outra relação com relação a isso, né? Porque para conhecer a Bíblia a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que meditar. E tem crente que não está lendo, tem crente que não lê, tem crente que não medita, tem crente que não dá muita importância à palavra. Então como é que a gente vai conhecer a vontade de Deus se nós não temos contato com a verdade de Deus? Como é que nós vamos querer saber discernir a vontade se nós não procuramos desenvolver em nenhum momento e nem fazemos nada que possa possibilitar isso na nossa caminhada e na nossa vida? Então nós precisamos, obviamente, desenvolver. E aí ele continua, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Um Deus que supre, né? Que todo dia é um Deus provedor, supridor. Ele é o pão nosso de cada dia, né? Ele não só supre materialmente falando, mas espiritualmente falando, Ele é o pão nosso. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Ele é, né? Então nós não somos só supridos fisicamente, mas espiritualmente falando também nós somos supridos. E aí continua, o pão nosso que ela dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando os nossos devedores. Ou seja, aqui você está afirmando, você está deixando bem claro que não existe nenhuma pessoa que você não perdoou. Já parou para pensar nisso? E tem muito cristão que está com o coração ferido, magoado, que não perdoa. E você faz a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando nossos devedores. Você está afirmando para Deus que é para Deus te perdoar, porque você não tem ninguém mais como devedor seu, por isso que você perdoa todo mundo. É isso que ele está falando. E aí fala, não nos deixe cair em tentação. Tentação, lembrando que a tentação, o problema não é ser tentado, o problema é cair na tentação. Por isso que Jesus fala, não deixe cair. Jesus também foi tentado, né? Mas ele não caiu na tentação. Por isso que ele fala, não deixeis cair em tentação. E é interessante, né, que isso, uma oração está destinada a Deus, e a gente está clamando a Ele para que Ele não deixe cair em tentação, né? Isso é bem interessante, porque se eu estou orando ao Senhor, irmãos, uma coisa é certa, Ele como nosso Pai querido e amado, Ele sempre vai nos alertar. Isso é uma coisa importantíssima. Todas as vezes que nós estivermos passando por qualquer tipo de circunstâncias equivocadas, erradas, onde a tentação está de alguma forma rondando a nossa vida, Deus sempre nos dá sinais de alerta, irmãos. Sempre nos dá sinais de alerta.
Ou é por meio da palavra, ou por meio de alguém, é por meio de alguém próximo de você, ou por meio de pessoas que você nem conhece, ou é por meio de circunstância, adversidade, seja lá qual o meio que for. Mas ele está alertando, ele alerta os seus filhos. Ele mostra para você que, olha, se ligou o sinal amarelo aí na sua vida. Mas o problema nosso é que nós não damos muita importância para o sinal amarelo, o alerta de Deus. A gente prossegue. Aí por isso que muita gente cai, porque a gente prossegue na ação e não para. Então esse é o problema. Então eu falo, não nos deixe tentação, mas livra-nos do mal. O mal é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Ninguém sabe o momento que o mal pode aparecer. Pode ser por meio daquilo que nós estamos vendo, pode ser por meio daquilo que ouvimos, né? Quantas pessoas, é uma palavra que vem no teu ouvido, que você ouviu, pronto, acabou com você. Acabou seu dia. Aquela palavra que a pessoa falou e você ouviu. Está cheio de gente assim. Está bem, daqui a pouco, uma palavra mal falada, uma palavra maldita, uma palavra fora da hora, fora de contexto, né? Destemperado, pronto, destrói o dia da pessoa. Por causa de uma palavra. Né? E assim vai, irmãos. Então nós precisamos pedir ao Senhor, livra-nos do mal, porque o mal é algo que está presente. A Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor, rugindo como leão. Se ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, então ele está ali presente. Em algum momento ele pode vir. Em algum momento ele pode lançar seta, em algum momento ele pode achar uma oportunidade para querer nos atingir de alguma maneira. Então nós temos que estar atentos. E aí ele continua, não deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então, ou seja, de quem que é o reino? De quem é o poder? De quem é o reino? É dele. De mais ninguém. E Deus não divide isso com ninguém, pertence a ele. Então é diante desse Deus que nós estamos orando, por isso que é uma fonte de bênção, irmãos, a oração. É bênção, nós sabemos que através da oração nós podemos literalmente receber as dádivas do Senhor. É o meio que Deus estabeleceu para fazer isso, por isso que nós precisamos desenvolver. Agora veja, nesse primeiro versículo aqui que nós estamos lendo, quando fala naquele dia, nada me perguntareis, E é interessante, quando vai usar essa expressão, ele vem de uma palavra grega, que significa, o nome aqui é meio complicado de falar, porque está no grego, Eu não sei falar o grego, mas acho que é isso aqui, Erotal. Não é ele é o tal, mas erotal, Aí o que significa aqui? Isso pode significar que nada me perguntareis, ou vocês não me pedirão nada. Mas a ideia do contexto aqui é você estar pedindo algo a alguém. Essa aqui é a ideia do contexto, E o interessante aqui, que quando Jesus está falando aqui, naquele dia nada me perguntareis, aí para quem Jesus está falando? Está falando para os discípulos. Aí você fala, mas por que Jesus está falando que eles não vão perguntar mais nada para ele? Será que não tem mais dúvida? Porque geralmente as perguntas vêm por causa de uma dúvida que a gente tem. Será que eles não têm mais dúvida? Ou seja, tudo aquilo que precisava saber já está bem claro, então não precisa mais perguntar? Com certeza não é, esse é o sentido. Até porque nós mesmos na Câmara Cristã, o que não falta é dúvida. É dúvidas que nós temos de tantas coisas, de textos que nós lemos e não entendemos, de situações que nós passamos e não conseguimos compreender o porquê que nós estamos passando por esses problemas. Então não é esse sentido de que não vai ter mais perguntas, Mas é no sentido aqui quando ele fala que que de nada me perguntareis, é exatamente isso aqui, O que significa isso aqui? Ele fala assim, nada me perguntarei naquele dia. É que quando o significado, para traduzir de uma forma mais clara, para a gente entender isso aqui, quando eu tiver voltado da morte, voltado da morte, vocês tiverem certeza de que eu estou morando em vocês, através do Espírito,
então não pedirão nada a mim. Vocês farão seus pedidos diretamente ao Pai em meu nome e receberão o que pedirem. Esse é o sentido disso aqui. Que vocês não vão mais, como ele fala no versículo 23, naquele dia, nada me perguntareis. É nesse sentido, irmãos. É que agora vai entrar uma nova fase, na nossa vida como cristão, que é a era do Espírito Santo. Então, obviamente, por que os discípulos não perguntam mais nada? Porque Jesus não vai estar mais presente. Jesus não estará mais presente. Mas Jesus deixou o meio pelo qual nós podemos usar o nome dele para nós orarmos. E é assim que ele vai colocar aqui no versículo 23, deixando: naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, na verdade vos digo, que se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Percebe isso? Que ele está deixando claro, é exatamente isso aqui, irmãos, que ele está falando. Que naquele dia, ou seja, depois da morte dele, depois que ele for assunto ao céu, depois que ele enviar o seu Santo Espírito, ele virá fazer morada em nós, espiritualmente falando. Nós não vamos perguntar mais nada para ele, porque fisicamente ele não está mais ali. Lembre-se que os discípulos, qualquer coisa que eles tinham de dúvida, quem eles perguntavam? Diretamente para Jesus, porque Jesus estava presente. Mas agora chegou uma era que ele não vai estar mais presente. Por isso que agora a intercessão vai ser dessa maneira. Nós vamos orar direto ao Pai, em nome dele, de acordo com a sua vontade, e Deus vai nos ouvir. Por isso que a oração é fonte de bênção, nesse sentido, E aí então, veja, em segundo lugar, a oração é uma fonte de alegria. Olha aí que fala no versículo de número 24: até agora nada tens pedidos em meu nome. Exatamente, até aquele momento, os discípulos não pediam em nome de Jesus. Eles não oravam ao Pai falando: Pai, em nome de Jesus, peço. Não, Jesus estava ali. Mas ele está falando que até agora, ou seja, até o momento onde Jesus está ali presente com eles, eles não pediram nada em nome dele. Agora, o que ele fala? Pedis e receberei, para que a vossa alegria seja completa, irmãos. E é exatamente isso que vai acontecer a partir de agora. Jesus está falando que a partir de agora, uma vez que ele vai para o Pai, os discípulos agora que devem orar em seu nome. E ao fazer isso, eles serão atendidos, para que a alegria deles seja completa. Isso é importante. Então veja que a oração não é de fato apenas um instrumento para receber o que pedimos, mas uma fonte de alegria, irmãos. E é exatamente isso que nós temos que ter no nosso coração, pois melhor do que receber dádivas de Deus, porque infelizmente tem muita gente que faz isso ao chegar a Deus, só chega à presença de Deus para buscar bênçãos de Deus, mas não se achega a Deus para desenvolver vida com Deus, para ter comunhão com Deus. E na verdade essa é a melhor dádiva que nós temos, irmãos, a nossa comunhão com Ele, por meio da oração. Essa que é a fonte de alegria, irmãos. A oração é fonte de alegria porque ela nos permite ter comunhão com Deus. E a comunhão com Deus vai muito mais além das bênçãos que Deus tem para dar para você. Bênçãos que eu falo no sentido de resposta de coisas materiais, de pedidos que você faz a Ele, mas é o desenvolvimento da vida com Deus, Por isso que nós vamos ver, veja só aqui, Marcos 1, vamos lá, depois a gente volta para o texto. Olha só o que vai falar aqui, Marcos 1, vai lá no texto de Marcos, capítulo 1. Veja só o que vai falar aqui. Esse texto é bem interessante, para ser analisado. 1:35 em diante. Fala aqui, Tendo se levantado de alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e o que com ele estava. Tendo encontrado, disse-lhe: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse:
Vamos a outros lugares e às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Ou seja, o que é esse contexto aqui? Jesus estava ali, num local, estava expelindo, curando, porque as pessoas da cidade souberam que Jesus estava ali, trouxeram todas as pessoas, enfermas, com demônio. E Jesus estava lá, ajudando essas pessoas, libertando, curando, operando milagres. Só que chegou um momento, como nós falamos no início, que Jesus não abre mão da sua relação com Deus. O que ele fez? Porque ele tem isso como princípio. A melhor coisa que existe é o quê? É ter relação com Deus, irmãos. Vida com Deus. Ele não abre mão da vida com o Senhor. E o que ele faz? Em alta madrugada, mesmo tendo tanta coisa para fazer, mesmo tendo tanta necessidade, mesmo a demanda era gigantesca, estava um monte de gente enfermo lá, esperando por ele, porque ele sumiu, porque não tinha outra forma de realmente ter esse tempo com Deus, não ser sumir, senão ninguém ia deixar ele embora. E aí ele mostra aqui esse princípio também para nós, que se nós ficarmos esperando encontrar algum momento para poder buscar Deus, irmãos, ter vida com Deus, você nunca vai encontrar tempo, porque nós temos muitas demandas. Mas a questão é, Jesus priorizava vida com Deus. Se eu priorizo uma coisa, então eu vou encontrar tempo para aquilo que eu estou priorizando. E é assim na nossa vida. Tudo que você prioriza, você encontra tempo. Jesus então tinha isso. Ele priorizava a vida com Deus. Então, um tempo com Deus ele tinha. E o interessante, alta madrugada, ele ia para orar com o Senhor. Jesus nunca abriu mão disso. Então ele fazia isso, irmãos. Aí a gente vê também que lá em João 11, olha só que interessante. Aqui fala da ressurreição de Lázaro. Olha só como é bom você desenvolver essa vida de comunhão com Deus, É essa sensação que nós temos aqui, que Jesus vai relatar aqui, 11:41 em diante, fala assim: tiraram então a pedra, e Jesus, é isso aqui, peraí, é isso mesmo, vamos lá, 41, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creias que tu me enviaste. Está vendo aqui, irmãos? Essa bênção de você ter relação com Deus, vida com Deus. Ter essa sensação de quando você se coloca diante de Deus, a percepção que aqueles que vivem uma vida assim é essa: Deus ouve. Eu sei que sempre o Senhor me ouve. Talvez eu não tenha a resposta daquilo que eu estou orando naquele exato momento, mas isso também é uma forma de Deus trabalhar, porque aquilo que nós oramos para Deus tem isso. Você pode ter resposta imediata, você pode ter resposta que pode ser momentaneamente adiada, que aí a pessoa fala: Deus está tardando, mas não fala. Deus não tarda. Deus não adianta nem se atrasa. Deus sempre chega na hora certa. Então Deus não se atrasa. A ação de Deus é no momento exato. Pode ser que aquilo que está pedindo não é o que Deus quer, Deus não vai te conceder. E pode ser também que Deus quer que você espere, porque Ele tem uma coisa melhor, para que você tenha discernimento, para entender que tem outra coisa melhor com relação àquilo que você está pedindo. Então essas são maneiras de Deus responder. Mas a ideia aqui que Jesus está mostrando é que geralmente quando nós desenvolvemos vida com Deus assim, é essa sensação: Deus me ouve. Sempre que eu oro, Deus ouve. E realmente é assim mesmo. Tudo que nós oramos ao Senhor, nós somos filhos, irmãos. Se tem alguém que está mais interessado em ter relação conosco, que nos ouvir, é nosso Pai Celeste. E Jesus deixou essa oração, e Ele está falando: olha, vocês nunca pediram meu nome, mas a partir de agora, peçam, porque vocês vão receber o que vocês estão pedindo. Peçam, ore, mantenha uma vida com Deus. Por isso que a alegria, a oração é fonte de alegria. Nós nos alegramos de ver o Senhor realizando. Eu não sei se você já fez esse cálculo, mas quantas respostas você já teve de oração, irmãos? Coisas que você orou.
a Deus. E Deus te respondeu. Imediatamente respondeu. Algumas não respondeu, porque não era o que Deus queria para você. Outras fez você entender que não era aquilo melhor para você. Outra fez você entender que não era o momento. Mas Deus depois deu e abençoou. Quantas respostas que nós tivemos? Eu já tive todas as respostas. Deus já me respondeu imediatamente. Deus já mudou aquilo que eu estava orando. E eu pensando que era o que Deus queria, mas não era. Deus muda. Com o tempo, Deus deu discernimento sobre algo que eu não tinha percebido. Ele muda a ação nesse sentido. Então Deus trabalha dessa forma, dessa maneira. Né? Aí em Atos 4, 23, aliás, Salmo 40, olha o que vai falar no Salmo de número 40, irmãos. Olha o salmista aí falando acerca da oração, ele está aqui levantando um clamor por livramento. Aí ele fala: esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Que bênção, né, irmãos? Saber que Deus ouve, saber que Deus está preocupado com as nossas lutas, as nossas aflições, que Deus é aquele que está pronto ali a intervir, fazer algo ao nosso favor, e você ter essa sensação do cuidado, da proteção, né, desse Deus ao nosso favor. E aí ele fala no 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lamas, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E Deus mudando a situação, aquilo que aparentemente parecia sem jeito, sem solução, Deus vai lá e muda tudo, transforma tudo, coloca os meios necessários para que a gente realmente alcance aquilo, né, que nós precisamos, e assim Ele vai fazendo. Por isso que nosso coração se alegra, irmãos, de ver Deus operando, de Deus agindo, Deus movendo, né, nessas ações. E no Salmo 42, quando ele fala aqui, ó, olha o salmista declarando essa bênção, por isso que a oração é a bênção mesmo de alegria, que ele fala: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Alma que está ali se contentando com Deus, está alegre com Deus, está vivendo uma vida com Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Então veja, irmãos, a alegria do salmista, o contentamento dele ter a percepção de que a alma dele clama por Deus. E isso aqui, irmãos, nós vemos, essa alma que anseia por Deus, ela só está ansiando porque está com vida com Deus. Ela tem vida com Deus, ela tem relação com Deus. E aí quando nós começamos a conhecer esse Deus, viver essa vida com Deus, nós ficamos maravilhados, irmãos. E a sensação de estar maravilhado, ela alcança o nosso coração de uma tal forma, que é essa sensação que nós temos. Nós não queremos ficar longe de Deus. Nós queremos a presença de Deus, o agir de Deus, né, a nosso favor. E Ele vai trabalhando assim. Tem outros textos, mas eu não vou ler agora, né? Mas o importante aqui é entender, né, que aqui em João 14, 13, João, volta lá para o livro de João 14, versículo 13, olha só o que vai falar aqui, irmãos. João capítulo 14, versículo de número 13, fala assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. Tudo quanto pedires o quê? Ao Pai em meu nome, certo? Isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então veja, aqui nesse texto nós vamos ver que orar em nome de Jesus fazia o que? Parte da alegria que estava prometida para substituir a tristeza presente. Na verdade, nós percebemos que isso que tornaria completa a alegria dos discípulos. E agora nós temos aí, né, um acesso direto para o Pai, por meio de Cristo, do seu nome.
e nós temos a percepção que de fato Ele nos ouve, Ele nos abençoa, e por isso que o nosso coração se alegra, irmãos, por causa de tudo isso que Deus proporciona por meio da comunhão que nós desenvolvemos com Ele. E por último, além da oração ser fonte de bênção, além da oração ser fonte de alegria, em terceiro lugar nós vamos ver, a oração é fonte de discernimento espiritual, que vai do versículo 25 até o versículo de número 28. Vamos ler, irmãos. Olha aí o que vai falar em João 16, do 25 a 28. Fala assim: estas coisas vos tenho dito por meio de quê? De figuras. Vem a hora em que não mais falarei por meio de figuras, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então, perceba aqui, que, irmãos, que o que Jesus está falando aqui, é que ele já havia usado várias figuras com os seus discípulos, lá nos momentos de refeição que ele tinha com os seus discípulos. Jesus pegou uma bacia, ele lavou os pés dos discípulos, e aí ele vai usar aquilo, como algo figurado para poder mostrar o quê? A maneira como nós cristãos devemos servir uns aos outros, de termos humildade, de considerar o outro superior a nós, de termos o desejo de serviço. Por quê? Porque nesse contexto aqui os discípulos estão disputando quem que vai sentar à direita, quem que vai sentar à esquerda, quem que vai ser o maior entre os discípulos. E Jesus está falando: você quer ser o maior? Então seja o menor. Você quer ser o maior? Então seja aquele que sirva. E aí por isso que nós falamos, que dentro do reino de Deus, não é a quantidade de pessoas que servem a você que vai revelar de fato a sua vida com Deus, o seu serviço a Deus, mas na verdade é a quantidade de pessoas que nós servimos. É isso que vai denotar a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, E aí a gente vê então que Jesus usa essas figuras para trazer um ensinamento espiritual. Ele pega a figueira, os ramos, para mostrar o quê? O desenvolvimento da nossa intimidade com Ele. Que somente estando nele, vivendo uma vida com Ele, nós podemos produzir frutos. Podemos realmente viver uma vida que agrada ao Senhor. Então ele vai usando várias figuras nesse sentido para poder realmente trazer uma mensagem, uma verdade espiritual. Então ele está usando por meio de figuras. Mas ele está falando aqui no versículo 25 que até agora ele está fazendo isso, mas vai vir a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas falarei que claramente a respeito do Pai. E aí ele fala, no 26, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Então veja, Jesus então começa falando por coisas figuradas, aqui nesse momento, e aí a gente precisa entender por que Jesus falava por meio de coisas figuradas. Por que ele fazia isso? Lá no versículo 12 tem a resposta, O que ele fala? 16, 12. Tem ainda muito que vos dizer, mas vós é o que não podeis suportar, ou seja, vocês não têm como entender isso agora, mas vocês vão entender. Por quê? Porque tem muitas coisas que eles só vão ter entendimento a partir do momento que Jesus morrer, ele for assunto aos céus, ou seja, ele ter cumprido tudo aquilo aqui na terra, vai para o céu, vai mandar o seu Consolador, que é o Espírito Santo, e a partir da era do Espírito, eles vão começar a entender muitas coisas, porque aí vai ficar as coisas mais claras. É isso que Jesus está falando. Então agora vai chegar um momento, que vai chegar um tempo que agora eles vão ter um entendimento claro acerca daquilo que realmente o Senhor deseja, para a vida deles. Então ele está explicando acerca disso, Então Jesus está falando que ele vai falar agora diretamente acerca do Pai, e o próprio Pai está falando aqui que os ama, e ele responde às suas orações. É interessante aqui nós analisarmos, que aqui no versículo de número 26, quando ele fala aqui, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Por que Jesus não vai rogar ao Pai?
por nós. Porque a ação aqui de rogar ao Pai é como se Jesus estivesse pedindo ao Pai pelos discípulos. E aqui, obviamente, por que ele não faz isso? Porque ele está deixando uma ordem agora para que eles deveriam orar ao Pai e pedir em nome dele. Então não precisa mais. Eles têm um acesso aqui direto à presença do Pai. Eles podem orar em nome de Jesus e orar. Então o acesso agora que é livre, por isso que não precisa mais Jesus rogar por eles, não tem mais necessidade. E aí por isso que ele está falando, eu não vou rogar por vocês. Então eu não preciso me colocar como uma terceira pessoa para interceder por vocês diante do Pai, não, vocês podem chegar direto agora à presença do Pai, Então, isso aí é uma coisa importante, isso aqui que está fazendo eles terem compreensão espiritual acerca dessa verdade que até então eles não tinham, E é por isso que no 27 ele fala, porque o próprio Pai que vos ama. Por que nós vamos ter esse acesso direto? Porque o Pai vos ama, Então ele está deixando bem claro, qual que é a nossa relação com esse Deus Pai? É de filhos, irmãos. Porque o Pai vos ama, Ele é o seu Pai. E nós sabemos que de fato Deus como Pai, Ele nos ama, por quê? Porque lembra da relação que nós falamos? Que quem vê Jesus, vê o Pai. Não é isso que ele fala para Felipe? Felipe pergunta para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso já é suficiente. Ele fala, tanto tempo estou convosco, Felipe. Você não percebe que quem me vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim? Por quê? Porque nós somos um. Então, automaticamente, ele está falando, por que o Pai ama os discípulos, No 27 ele vai deixar claro. Porque, visto que tendes amado, me tendes amado, por quê? Porque nós amamos a Jesus, o Pai também nos ama. E vice-versa. Por que o Pai nos ama? Porque nós amamos a Ele. E essa relação de amor aqui é muito importante entender, que Jesus fala que quem ama Ele, por que o Pai responde aos filhos que amam Ele? Porque uma das características de quem ama Deus é o que? É guardar os seus mandamentos. Então, se eu guardo os mandamentos de Deus, significa que eu obedeço à vontade de Deus, eu cumpro a vontade de Deus. Lembra do princípio que a gente falou da oração? Que a oração tem que ser destinada ao Pai, em nome de Jesus, e que tem que estar dentro da vontade de Deus. É isso que os discípulos estão fazendo, eles vivem uma vida com Deus. E a tendência de ter uma vida com Deus é o quê? Que eles comecem a orar, tendo esse discernimento, que eu preciso orar o que Deus quer. Não o que eu quero, mas o que Deus quer, o que Deus me direciona pelo Espírito, E é dessa forma, por isso que o Pai vos ama. Por quê? Porque vocês têm me amado, e vocês também têm crido que eu vim da parte de Deus. Então é por isso que o Pai literalmente ama os seus discípulos, porque eles obedecem, porque eles se submetem, porque eles creem no seu Filho querido e amado, submetem à vontade dele. Então por isso o Pai ama, por isso que nós podemos nos achegar diretamente à presença de Deus. E no versículo 28, é bem interessante nós analisarmos isso. Nós vamos ver que aqui há o que? Um resumo, irmãos, de tudo aquilo que Jesus fez aqui, nessa vida. Ele tem um resumo. Essas expressões que ele está usando, vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Qual é o significado disso aqui? Primeiro, ele está falando, vim do Pai. De onde Jesus veio? Lá do céu, do Pai, Isso está falando sobre o quê? Está falando acerca da sua divindade, irmãos. Está falando que Jesus é Deus. Jesus é da mesma essência. Ele é Deus. Então ele veio da parte do Pai. Então está falando acerca da divindade perfeita de Cristo, da sua pré-existência, da sua partida do céu, ou seja, ele estava lá com o Pai. E aí agora que é vendo que o seu amor intervindo o quê? A esse mundo, porque ele fala, logo na sequência, que ele vem, vamos ler de novo, vim do Pai e entrei aonde? No mundo. O que ele está falando? Acerca da sua reencarnação. Aqui, que ele se fez carne,
Ele habitou entre nós, falando acerca do seu ministério sacrificial, incondicional, em obediência ao Pai. Ele se faz carne, ele habita entre nós, obedece ao Pai, vai até morte, morte de cruz, passa todo tipo de mazela, injustiça, tudo que você imaginar, para cumprir aquilo que Deus quer. Porque ele mesmo fala que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está proposto a fazer isso e faz tudo isso de forma que voluntária. Então, quando ele fala que ele entra no mundo, ele está falando acerca da sua reencarnação, do seu ministério, né? Aqui, o que ele realizou entre os homens, é isso que ele está falando, deixando bem claro que ele veio para essa finalidade. E aí ele fala, deixa o mundo, né? Agora veja, ele veio do Pai, entrou no mundo, agora ele deixa o mundo. Qual é o significado disso? Ele está falando que está deixando o mundo, significa o cumprimento da sua obra redentora, através, né, do sofrimento, da crucificação, da morte, ressurreição e ascensão aos céus, a ponto de João chegar no final da carta e falar, está consumado, foi tudo completo. Por isso que ele está partindo desse mundo, porque ele cumpriu com todas as coisas, né? E aí ele fala que volta para o Pai, ele volta para o Pai. O que significa isso? Que agora Jesus volta para o Pai, mas ele vai como o quê? Sumo sacerdote, intercedendo por nós, como nosso também o quê? Advogado, irmãos. É isso que ele faz. Ele agora está lá na presença do Senhor, como sumo sacerdote, intercedendo por nós, e também como nosso advogado. E é interessante que na função de sumo sacerdote, Jesus nos dá o que? Graça a fim de nos guardar o que? Do pecado, né? Como nosso advogado, ele nos restaura quando confessamos nossos pecados. E o seu ministério no céu é o que possibilita nosso ministério aqui, de testemunho na terra pelo poder do Espírito Santo. É Ele, irmãos, e através dessa ida para o céu, que nós vemos que agora lá Ele está como nosso sumo sacerdote intercedendo, e também como nosso advogado, né? Então tudo isso é importante para nós. Por isso que lá em Romanos 8, vamos ler Romanos 8, 34, para nós, 2 versículos para nós encerrarmos, né? Romanos capítulo 8, versículo de número 34, fala assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercedendo por nós. Aí Hebreus 7, 25, fala assim, olha o que fala Hebreus 7, 25, vai falar assim, por isso também pode salvar totalmente o que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre por interceder por eles. E aí, 1 João 2,1, isso aqui no caso é figura do sumo sacerdote, né? Aí em 1 de João 2,1, ele vai falar isso aqui, ó. 1 de João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está lá, junto ao Pai, para nos ajudar a interceder e restaurar as nossas vidas, todas as vezes que nós cometemos pecado, né? Então a ação dele é o quê? É restaurar, não destruir a pessoa. Todos os filhos de Deus nós temos que ter consciência dessa verdade, que Deus ele não está aqui para destruir a nós, quando nós falhamos, mas Ele está aqui para nos restaurar. É isso que Ele faz com os filhos. Todo filho que anda por caminho tortuoso, fora daquilo que ele quer, Ele corrige, porque Ele quer restaurar a vida com o filho, irmãos. E essas bênçãos todas é que nós temos aqui, referindo dentro desse texto, e que nós possamos guardar essas verdades, entender que de fato a oração é fonte de plena alegria,
fonte de bênção, fonte de discernimento espiritual. Então é através da oração que nós começamos a entender, compreender, a viver, a receber todos os benefícios, as bênçãos, a se alegrar diante desse Deus, e que Deus nos ajude a vivermos uma vida assim. E você pode pergunta a todas as pessoas que têm uma vida de oração com Deus, e você vai ver que elas vão falar exatamente isso aqui, que a vida de oração é uma vida de bênção, a vida de oração é uma vida plena de alegria, de comunhão com Deus, e a vida de oração nos ajuda a discernir muitas coisas no reino espiritual. Então que Deus nos ajude a vivermos esses princípios na nossa vida como cristão. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos e oremos ao Senhor.